Crise na Venezuela. Brasil e Estados Unidos reconhecem o líder da oposição, Juan Guaidó, como presidente interino do país. Enquanto isso, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, apelou para o diálogo, quer impedir o que ele considera uma escalada que pode terminar em um desastre. E para falar mais sobre a Venezuela, nós convidamos o ex-embaixador Marcos Azambuja, pesquisador do SEBRE, o Centro Brasileiro de Relações Internacionais no Rio de Janeiro. Embaixador, como vai? Bom dia. É sempre bom ter o senhor aqui na programação da Jovem Pan. É um prazer para mim. Bom, de que forma a Venezuela vai resolver essa questão? Porque a gente sempre destacou, é necessário que seja tomada uma solução interna e, ao que tudo indica, isso vai caminhando para uma solução interna, não uma solução armada, uma solução de coalizão de outros países. De que maneira o senhor acha que essa situação começa a se desenrolar, embaixador? Olha, é fácil mais ou menos ver o que está acabando. O ciclo Chávez-Maduro está chegando ao fim. Há um autoritarismo excessivo, a perda de certos ingredientes que fazem a identidade de um regime democrático, impopularidade, crises sucessivas. Portanto, ver o que acaba não é difícil. Identificar o que começa é muito mais complicado. O que eu acho que a comunidade internacional, o Brasil, as Nações Unidas, devem fazer é o que nessa hora é preciso, é uma ponte para o futuro, criar uma situação que permita que os venezuelanos tenham tempo e oportunidade para sair desse buraco e encontrar um novo caminho. Nós estamos numa situação clara em que a democracia do governo Maduro está muito fragilizada, não tem mais condições de legitimidade e nós temos de encontrar uma passagem para o futuro que seja boa para a Venezuela, boa para a América do Sul, boa para o Brasil e, essencialmente, não cair nos automatismos de respostas mecânicas. Embaixador, bom dia, Marco Antônio Villa, embaixador. Oi, você vai. Deixa eu perguntar, e justo o senhor foi muito feliz, você da expressão. Agora identificar o que começa, né? Buscar esse caminho, essa ponte para o futuro. Qual pode ser o papel positivo, e sonhamos com isso, do Brasil nesse processo, tendo em vista, eu me recordei num processo muito menor do que isso no governo Figueiredo, o caso da Guiana, né? E a participação do então chanceler Saravia Guerreiro e o Danilo Venturini, que até foi lá. Exato, boa recordação. Então, agora, essa é uma situação bastante complicada agora. Como que é um papel construtivo do Brasil? Olha, o que o Brasil tem de cair é sair primeiro voltar à linguagem que é da sua diplomacia. Uma linguagem moderada, construtiva, uma linguagem que não tenha o caráter de ofensa ou de agravo, mas que seja uma linguagem que conduza ao entendimento. Primeiro. Segundo, é reconhecer que esse imbróglio, essa encrenca venezuelana precisa da intermediação da OEA, das Nações Unidas e, sobretudo, dos grandes países vizinhos. Porque, veja bem, Amanda, os Estados Unidos estão lá e a Venezuela está aqui. O vizinho somos nós, quer dizer, a fronteira é conosco. Portanto, nós temos uma responsabilidade de ajudar a Venezuela a sair dessa linguagem, ânimo construtivo e criar as ferramentas para o entendimento. Uma das ferramentas é não ter dois presidentes ao mesmo tempo. Você sabe que um presidente já é complicado. Dois presidentes ao mesmo tempo é uma receita de tensão e desordem. Embaixador, sendo assim, quer dizer, numa situação tão conflituosa, e tudo indica que até o momento o presidente Maduro, ou o ditador Maduro, podemos escolher, ainda tem o controle das Forças Armadas, da polícia, tem as milícias, que é um complicador, né, enorme, e a tensão, portanto, tudo indica, ela deva crescer nas ruas. É claro que a manifestação de ontem pode ser um ponto de inflexão nessa história. E aí, quer dizer, numa situação como essa, o senhor lembrou da OEA, né, a importância da participação da OEA ou de países aqui da América Latina. Eu pensei até no caso do México, da Colômbia. A Colômbia é um país que também tem fronteira com a Venezuela, de buscar tem que ter uma saída negociada, né? Não é, ninguém vai imaginar o Maduro preso, todo mundo preso, vai ter uma saída negociada, né? Tem de se encontrar, mas no momento eu não estou vendo absolutamente ainda o caminho. O que eu estou vendo ainda é a crise se tornando mais aguda. Eu não vejo ainda as ferramentas da solução. Eu não vejo, por exemplo, o México está fora do sentimento generalizado do Grupo de Lima, por tradição histórica ligada à ideia dos Estados Unidos.
os Estados Unidos não estão vivendo um momento de serenidade política. O Brasil está ainda desarticulado no novo governo. A diplomacia brasileira não tem ainda articulado a sua nova posição. De modo que você lembrou bem, Lampreia no Suriname, o que foi possível fazer então. Então, eu creio que nós estamos ainda naquele momento em que a crise ainda é maior do que a clareza de ver o caminho da sua solução. Nós estamos ainda no meio da fumaça, não se vê com clareza. Agora, o essencial é não errar e, sobretudo, não inflamar mais ainda. Eu fiquei um pouco preocupado com uma nota brasileira em que havia uma linguagem que não é a nossa tradição, acusando o Maduro, que é um populista autoritário, mas acusando ele de ser terrorista, narcotraficante, coisas que não estão provadas, ou que, se provadas, reclamariam um outro tipo de ação. Porque eu estou cada vez mais preocupado com a contenção da linguagem e a contenção dos gestos. E, embaixador, mais uma pergunta falando sobre a oposição na Venezuela. A oposição sempre foi muito criticada, dizendo que nunca teve muita projeção, mas agora há um opositor, que é Juan Guaidó, que toma à frente de todo esse processo e se autoproclama presidente interino. É uma situação totalmente nova dos últimos 10 anos que a Venezuela vive, não é? É um personagem novo. Nós temos o que eu acho que um dia vai se falar desse período Chávez-Maduro como uma continuidade. Quer dizer, Chávez e Maduro serão vistos como dois momentos daquele bolivarianismo que tinha uma retórica eloquente, passadista, mas que ao mesmo tempo foi uma combinação de corrupção, de ineficiência e de retórica extraordinária, de modo que eu acho que o ciclo acabou. Agora, é preciso fazer com que termine sem que a Venezuela entre num conflito interno, numa guerra civil. Eu não estou sendo profético disso, não. Apenas eu não gostaria que o Brasil tivesse na sua fronteira uma situação que nos obrigasse a ter que tomar posições difíceis, complicadas. E nós devemos ser, mais uma vez, os parteiros serenos de uma boa solução. É justamente sobre isso, embaixador, porque o senhor estava falando sobre o bolivarianismo, que parece que já está sendo virada essa página na América Latina, porque caso se resolva, esperamos democraticamente a solução da crise venezuelana, a próxima será da Nicarágua, né? Eu acho que é uma coisa quase com um efeito, lembrando o velho efeito dominó. Agora, o senhor fez referência à questão da nota do Itamaraty. Eu também achei muito estranha a linguagem usada tal, né? O senhor acha que, e só para da minha parte encerrar a seguinte questão, quer dizer, esse papel do Brasil tendo seu papel construtivo de buscar uma saída negociada e não assolar ainda mais as contradições lá existentes, né? Sem dúvida. Você sabe, eu vou dizer uma coisa que é uma obviedade. Diplomacia é estilo e é linguagem. É uma maneira de fazer e uma maneira de dizer. De modo que nós temos de sermos fiéis àquilo que o Brasil foi. Uma firmeza nas palavras, mas uma contenção nos adjetivos e nos advérbios. Uma procura de dizer o mínimo em poucas palavras e de forma construtiva. O Brasil, de novo, está sendo chamado, em um momento em que ele não está com o seu time totalmente ainda armado, para ajudar um vizinho em dificuldades. Nós não podemos perder de vista que a Venezuela nos julgará também nesse momento. Quer dizer, o que o Brasil fez para conduzi-la à democracia, à paz social. A posição brasileira é delicada e nós não podemos esquecer isso. Embaixador Marcos Azambuja, pesquisador do SEBRE, o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, do Rio de Janeiro. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista e até a próxima. Um abraço ao senhor. Se Deus quiser, obrigado.